Bom, senhores, olá pessoal, saúde a todos, boa tarde, boa noite ou bom dia, seja qual for a hora que estejam me vendo. Vamos continuar aqui as nossas aulas. Na aula anterior fizemos um resumo de todo o estudo do traçado que estávamos fazendo, tomando como base as instruções do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre para a construção de rodovias, ferrovias, e citamos assim uma metodologia que eles aconselhavam que se seguisse para que se pudesse selecionar os melhores traçados de rodovias ou ferrovias. Quer dizer, abordamos que seriam feitos 3 traçados rodoviários, 3 ferroviários, e se a quantidade mínima é preconizada por eles. É lógico que existem, às vezes, pedaços no mesmo traçado para fugir de certos obstáculos. Esses trechos construídos para fugir de alguns obstáculos são chamados variantes do traçado, de modo que, fazendo uma combinatória entre os traçados e suas variantes, no geral, no total, ficam muito mais do que 3 traçados rodoviários e 3 ferroviários. Vamos prosseguir agora essa fase do estudo do traçado, procurando então traduzir a linha, aquela poligonal, aquela polilinha que nós fizemos mais detalhadamente, assim, para a sua definição geométrica, né? Então, o traçado que nós fizemos lá naquelas cartas topográficas, ele é definido, né, por segmentos de reta. Aqueles segmentos de reta que em estradas se chama tangente, né, são chamados tangentes, partindo assim num ponto inicial. Aqui seria o ponto de interseção das tangentes, chamados PI. Aqui seria o PI1. Aqui a tangente seguinte, interceptando com a outra, chamada PI2, e assim por diante. E essas tangentes traçadas ali, procurando vencer aquele relevo através das curvas de nível com a rampa pré-definida, né, não ultrapassando a rampa máxima, esses segmentos de reta são concordados por curvas horizontais. Então essas curvas horizontais, elas vão então concordar esses segmentos de reta. Essa daqui concorda, essas duas retas, aquela outra concorda também, aquelas outras duas retas, né? De modo que no traçado, nessa polilinha, o eixo da estrada, por exemplo, vai ser definido por essas tangentes e essas curvas. Assim ele vai se assemelhar mais ao projeto da estrada, isso que nós queremos. Ainda estamos num estudo preliminar, nas escalas assim 1 para 50 mil daquela cartografia existente, e basta então fazer essa concordância circular simples, né? O traçado da estrada, o comprimento da estrada, ela não é dada, o comprimento não é dado por essa soma desses segmentos de reta entre os pontos de interseção das tangentes. É dada por esses segmentos de reta e pelo comprimento dessas curvas circulares. Essas curvas circulares, elas começam num determinado ponto, onde a curva concorda com a reta, chamada ponto de curva, e termina num outro ponto, chamado ponto de tangência. Então, ponto de curva, ponto de tangência. A perpendicular tirada a esse trecho reto, nos 2 pontos, ela vai se encontrar no centro da curva. E essa linha que liga o PI ao centro da curva é uma linha de simetria. O que está aqui está lá. Quando nós fizemos o traçado da rodovia, assim, dentro daquela linha, nós já tínhamos ideia, ou já sabíamos quanto valia esse arco circular. Isso podia ser feito por um gabarito de círculos, um gabarito de círculos assim,
podia ser feito, e nós, sabendo o diâmetro desses círculos, sabíamos o raio, e poderíamos ir concordando esses segmentos de círculo para ver qual se ajustava melhor a curvatura do relevo, ali qual coincidia melhor com as curvas de nível, e fazíamos assim então a concordância. Mas isso também pode ser feito com auxílio de softwares. Existem softwares que já permitem fornecer essa curva circular no próprio desenho ali na tela do software. Então vamos ver agora aqui as fórmulas, esse formulário para definir esses elementos geométricos da curva. Nós temos que a curva aqui, ó, essa curva tem um ângulo, chamado aqui um ângulo central, esse ângulo central da curva. Esse ângulo é igual ao ângulo de deflexão aqui da tangente, porque são ângulos formados por curvas respectivamente perpendiculares. Essa curva, essa reta, é perpendicular a esse raio, aqui o raio da curva, e essa reta aqui também perpendicular a outro raio. Então esse ângulo de deflexão das tangentes é igual ao ângulo central da curva, igual a esse ângulo central. Nós precisamos então determinar esses elementos. O raio já é conhecido, o R é conhecido já como elemento do projeto. Nós já fizemos essa concordância preliminar com raios a partir desse ponto. Vamos agora ver as fórmulas. Para determinar esses pontos notáveis, nós temos assim esses elementos da curva. O ângulo central já está aqui, o raio, o ângulo central da curva já está aqui. Esse segmento aqui, do PI até o ponto de curva e do PI até o ponto de tangência, esses segmentos são tangentes externas tiradas a tangente. Esse é um dos elementos aqui da concordância horizontal. São chamados tangentes externas. E as tangentes externas a um círculo, tangentes externas, tendo um círculo qualquer, de um ponto, tirando-se tangentes externas a esse círculo, essas tangentes externas ao círculo são iguais. Isso daí é uma propriedade que nós sabemos lá da geometria elementar. Então temos o raio de curva, o ângulo central, e também nos interessa saber o comprimento da curva desde o PC até o PT. Esse D, o desenvolvimento, D é o desenvolvimento da curva. Logo então, para que nós saibamos o comprimento dessa estrada, ali nesse nível aproximado, nós temos que somar os trechos em reta, que são do zero até o ponto de curva, depois somamos o comprimento da curva, porque é por aqui que vai o trem ou o carro, e não até lá o PI, depois fazer essa deflexão e ir para lá, ele vai através da curva, depois outro segmento de tangente, aqui até o ponto de curva 2, depois vai aqui o desenvolvimento da curva 2, até o ponto de tangência 2, depois o outro segmento e assim por diante. Nós temos então que determinar esse desenvolvimento da curva. Então como é que nós podemos determinar esses elementos da curva? Primeiramente vamos determinar o ângulo central. Esse raio já é conhecido, então determinando o ângulo central. Esse ângulo central pode ser determinado de duas maneiras. Nós podemos determiná-lo ou com o software, com auxílio do software, né, do AutoCAD ou coisa que o valha. O software fornece, ou nas cartas nós podemos ver, esse ângulo entre a vertical aqui, o ângulo entre a vertical e a tangente aqui, essa primeira tangente. Esse ângulo é o azimuth dessa reta, esse azimuth aqui. E também aqui no PI2, essa vertical aqui passando no PI2, eu vou botar aqui para não sobrecarregar a figura, nós temos aqui o azimuth 1, nesse ponto inicial, aqui seria o norte, o azimuth 1, e depois aqui nesse PI1 teríamos novamente o norte aqui,
aqui seria o PI, aqui o 0, e teríamos aqui também esse azimute 2, esse azimute do segmento 2. Então esse ângulo I, que é igual ao ângulo central, isso aqui é igual ao ângulo central, tendo aqui a curva, né? Esse ângulo aqui é o ângulo central. Estamos vendo que esse ângulo central é igual à diferença do azimute 2, que é o azimute do lado seguinte, né, onde estamos no PI, menos o azimute dessa tangente, assim que se chamam as retas aqui em estradas, do lado anterior, menos o azimute 1. Isso é uma maneira de determinar esse ângulo central, pela diferença de azimutes. A outra maneira que nós podemos ver aqui, isso pode ser feito pelo software, é pela trigonometria. Então na trigonometria nós podemos ver o seguinte, vamos destacar aqui a figura. Nós temos aqui essa figura, imaginando aqui o ângulo, teríamos aqui, imaginando aqui, botando aqui, medindo aqui uma corda qualquer, né? Medindo uma corda aqui no círculo, né? Poderíamos medir outra. Mas vamos ver agora essa subtangente. Essa tangente externa aqui, essa tangente externa, ela é calculada pela trigonometria da seguinte maneira, destacando esse triângulo retângulo aqui, aqui seria a tangente externa, aqui o PI, um PI qualquer, aqui seria no caso o PC, né, o ponto de curva ou o ponto de tangência, e aqui, como é mediatriz, seria metade do ângulo central. Isso aqui seria o ângulo central sobre 2, direitinho aqui. Aqui seria o raio da curva. Então nós estamos vendo que esse triângulo aqui, PC, PI até o centro, é um triângulo retângulo. Então, pela definição da tangente, né, nós vemos que a tangente desse ângulo aqui, AC sobre 2, essa tangente de AC sobre 2 é igual ao cateto oposto, que é essa tangente externa, sobre o cateto adjacente, que é o raio, que é conhecido. Tangente externa, o raio conhecido. Então, com isso, nós já temos aqui podemos calcular essa tangente externa, né? Essa tangente externa vai ser o raio conhecido vezes a tangente do ângulo central sobre 2. Então já temos aqui essa tangente externa conhecida. Tangente externa, está aqui. Então já temos o raio conhecido, o ângulo central, a tangente externa conhecida direitinho, está aqui, né? Uma outra maneira agora que nós podemos, para ter esse desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento ele pode ser calculado de duas maneiras. Ele pode ser calculado pela propriedade da geometria, né? O comprimento de um arco de círculo. Esse comprimento do arco de círculo, repare que ele subentende, né? Ele é subentendido por esse ângulo central, né? Então, podemos fazer uma relação com o comprimento total da circunferência. O comprimento total da circunferência, que seria 2πr, esse comprimento total da circunferência, está para 360 graus, assim como esse comprimento da circunferência está para 360 graus, assim como esse comprimento aqui da curva, esse comprimento da curva está para esse ângulo central. Ângulo central aqui em graus, né? Então daqui nós já podemos tirar esse ângulo central, que é igual, né, simplificando aqui, vai ser igual a, aqui vai dar 180, né? Vai ser desenvolvimento, nós estamos querendo desenvolvimento, né? O desenvolvimento, esse desenvolvimento será igual ao ângulo central em graus multiplicado por π sobre 180
vezes o raio. Fazendo aqui o produto dos extremos igual ao produto dos meios. D vezes 180, D, né? Então D é igual ângulo central vezes πr, ângulo central vezes πr sobre 180. Aqui é 180 graus, né? O ângulo aqui entra em graus, com esses graus aqui, ele é como se simplificasse, grau com grau, e o desenvolvimento sai dado em metros. Então nós já temos aqui o desenvolvimento em metros, direitinho aqui, né? Então essas são as fórmulas principais. São essas fórmulas principais que nós podemos calcular os nossos elementos de curva, né? E em algumas outras situaçõezinhas assim que podemos ver, que ainda nos é útil para traçar, é a questão de, usando o AutoCAD, essa curva aqui, ela pode ser definida por 3 pontos, ó, essa curva. Imagina aqui, temos aqui o PI com as duas tangentes, aqui seria o PI, e no AutoCAD, ele tendo 3 pontos, aqui o PC, aqui o PT, e com 3 pontos, se nós soubermos quanto é 3 pontos, ele nos dá a curva que passa por esses 3 pontos. Esse ponto aqui, ó, é um ponto sobre essa bissetriz, sobre essa linha aqui, esse ponto aqui, vamos chamar isso aqui de ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Então, se nós soubermos quanto vale esse comprimento aqui, soubermos quanto ele vale, marcando essa distância do PI1, de qualquer PI, marcando essa distância ao longo assim, dessa bissetriz, que passa pelo centro, de um determinado valor T, esse ponto é definido com as subtangentes. Esse ponto e esse ponto já estão definidos, então o software fornece o arco de círculo que passa por esses 3 pontos e automaticamente ele também disponibiliza o valor daquele raio que nós poderemos estar vendo ali, que é maior, tem que ser maior ou igual ao raio mínimo, né? E como é que nós podemos determinar então essa corda aqui R? Ela pode ser determinada tanto pela álgebra quanto pela trigonometria. Então, pela álgebra, aqui pela álgebra nós podemos fazer a seguinte situação. Esse círculo aqui, essa distância aqui até o círculo, vale R, aqui como aqui é R, assim como aqui é R. Então nós temos aqui, por exemplo, um triângulo retângulo do PI até o PC, até o centro, em que a hipotenusa é o raio mais esse pedaço aqui. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, essa tangente ao quadrado mais o raio ao quadrado vai ser igual ao raio mais esse segmento aqui ao quadrado. Então, a tangente ao quadrado mais o raio ao quadrado vai ser igual a esse raio mais esse segmento E ao quadrado. Tudo aí nós conhecemos, só não conhecemos esse comprimento E, que é o que queremos determinar para ter o terceiro ponto para definir o arco de círculo. Então aqui desenvolvendo esse binômio, isso aqui é o T2 mais R2 mais igual quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Está em desenvolvimento. Esse raio ao quadrado simplifica com esse raio ao quadrado, e nós temos então aqui a fórmula de Bhaskara. Nós temos aqui a fórmula de Bhaskara, colocando esse T2 para lá, nós temos aqui que o E2 mais 2RE mais 2RE menos T2 é igual a 0. Está ali.
é a fórmula de Bhaskara. Essa fórmula é um trinômio de segundo grau, né? É como se fosse aqui ax2 mais bx mais c igual a zero. Um trinômio de segundo grau, em que a incógnita x é esse e ao quadrado no primeiro grau. Aqui é o termo, coeficiente do termo de segundo grau, o a é igual a 1. Aqui é o coeficiente do termo de primeiro grau, é o b, que é igual a 2r. E aqui é o termo independente de x, que no caso é o menos T2, é o T2. Então essa é a fórmula de Bhaskara. Então, resolvendo essa fórmula de Bhaskara, nós temos a solução do trinômio de segundo grau. Está direitinho aqui. É uma das fórmulas que podemos usar. Essa fórmula já está dentro do software, o software faz isso, mas é interessante saber o que o software faz, para não ficarmos menos capacitados do que ele. Então nós sabemos que a solução da fórmula de Bhaskara, o x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada, que está o discriminante, b2 menos 4ac sobre 2a. Então é só substituir ali esses valores. Então o b é 2r. Então aqui fica menos 2r, está ele aqui direitinho, mais ou menos. B ao quadrado é 4r2. Aqui seria o 4r2. O a vale 1, o c vale menos T2. Então aqui vai ficar o menos com o menos dá mais 4T2. Mais 4T2 direitinho. E o A vale 1. Então fica sobre 2. Nós podemos colocar o 4 para fora do radical. Colocando o 4 para fora do radical, ele sai como 2, né? Ele viria aqui como 2, tirando o 4 para fora do radical. Ele viria aqui como 2. Ele viria aqui como 2 e simplificaria. Ficaria, então, a fórmula sendo, no caso aqui, o x vai ser o e, né? O x vai ser o e o e ficaria sendo igual menos r mais ou menos raiz quadrada de R2 mais T2. Vai ter duas soluções, uma delas vai ser absurda, vai ser negativa, desprezamos porque o E é positivo. Tá isso direitinho aqui. Uma outra fórmula que nós podemos tirar é pela trigonometria. Esse ângulo aqui, no caso, como é uma simetria, esse é metade do ângulo central, AC sobre 2. Então, por exemplo, nós podemos aplicar aqui nesse triângulo a definição de cosseno. Aplicamos aqui a definição de cosseno a esse triângulo PC, PI. Cosseno desse ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de AC sobre 2 é igual ao cateto adjacente, que é o raio do círculo, dividido pela hipotenusa, que é R mais E. Direitinho. Nós queremos o E. Então R mais E é igual a R sobre o cosseno de AC sobre 2. Direitinho. Então o E, botando o raio para lá, vai ser igual a menos R. Botando o R em evidência, podemos botar o R em evidência. Aqui fica 1 e aqui também fica 1, botando o R em evidência. Está direitinho aqui. Então essa é a fórmula que nos dá esse comprimento aqui. Que no AutoCAD ou no outro processo qualquer, temos então essa distância do PI aqui,
vamos ter esse terceiro ponto aqui e cortamos esse arco conciso. Agora eu pergunto a vocês uma coisa. Vamos supor que esse AC sobre 2 aqui, AC sobre 2, seja igual a 90 graus. Esse AC sobre 2 seja igual a 90 graus. O que vai acontecer? Quanto vale cosseno de 90 graus? Cosseno de 90 graus é zero. Então aqui vai ficar 1 sobre 0. Ora, 1 sobre 0 é infinito. Como resolver isso? Como resolver isso? Isso acontece no desenho numa reversão. Então está aqui essa primeira tangente, aqui e tal, direitinho vai indo. Depois há uma reversão. E esse ângulo central aqui na reversão é um ângulo de 180 graus. Esse ângulo central, se isso aqui fosse reverter uma curva assim para sair de uma encosta de um vale e ir para outra encosta desse vale. Aí, como vai ser? O T, esse T aqui, a subtangente, nesse caso, esse T vai para o infinito. Ele vai para o infinito. Como é que nós vamos fazer isso? Isso acontece no desenho, se vocês forem praticar, isso vai acontecer. Então, nesse caso, o que devemos fazer é quebrar a curva. Então, você chega lá no desenho com o software, quebra a curva, vai quebrar essa curva. Então, você vai ficar aqui com outro PI, forma aqui um outro PI aqui, vai ter mais um PI aqui, outro PI aqui. Então vai ter aqui um ângulo central aqui, um ângulo central N aqui um ângulo central N mais 1. Não precisa quebrar no meio certinho, quebra 2. Então vai ter esse desenvolvimento aqui, vai ter esse outro desenvolvimento aqui, calculado com essas fórmulas. Porque aí as tangentes externas, essas tangentes externas já então serão finitas. Isso acontece muito em perdas ferroviárias, ali em pátios ferroviários e no próprio traçado. Bom, então com essas fórmulas aqui são suficientes para que nós determinemos esses pontos notáveis da curva, o PC, PT, de todas as curvas, e nós vamos então traduzir cada um desses traçados analiticamente, assim, geometricamente. Ele vai ficar com segmentos de reta e segmentos de curva, que nos dará o comprimento dessas estradas. Então, na próxima aula, nós vamos tratar do estaqueamento, transformar isso aqui em estacas. Bom, podemos ficar por aqui. Mas uma coisa que eu gostaria de falar com vocês, gostaria de aproveitar a oportunidade, é que não sei como vocês estão percebendo essas aulas que eu dou, porque é um ensino à distância, eu não estou vendo a expressão do rosto de vocês, nem o brilho no olhar, que no ensino presencial o professor, olhando pela expressão do aluno, sabe se ele está ou não entendendo, já procura explicar de outra maneira. Então eu tenho procurado dar o melhor de mim para transmitir esses conhecimentos, para torná-los melhor profissionais, mas eu gostaria que vocês, nos comentários, colocassem como é que vocês estão tendo essas aulas, que dúvidas estão tendo, como vocês acham que seria melhor que eu explicasse, ou algum ponto que ficou obscuro, que eu teria o máximo prazer de reformular alguma coisa ou outra. Então, até a próxima aula no estaqueamento do eixo.